Mauro, tem uma questão aí que eu acho que é a seguinte: a gente saiu de um mundo, de um contexto, né, que principalmente no pós-Segunda Guerra, foi criando mecanismos, instituições, formas, né, e protocolos para não proliferação de, enfim, armas nucleares, guerras, conflitos e para tentativa de criar uma cultura de paz. E o que acaba acontecendo é que, de uma certa forma, os Estados Unidos acabou ocupando esse papel, ainda que a gente possa fazer muitas críticas à forma e o quanto, inclusive, os Estados Unidos acabou se tornando uma potência, inclusive, em razão da Segunda Guerra, né? Aproveitando, digamos assim, a Segunda Guerra. Mas, no final das contas, mesmo os Estados Unidos sendo um contexto, um lugar de produção também de armas, né, e lucrativamente lucrando com isso, o que acontece é que nos Estados Unidos você teve ali, inclusive a sede da ONU e a tentativa de criar essa cultura de paz, digamos assim, ainda que ela fosse relativa. E o que acontece? O sistema ONU, ele começa a dar sinais, digamos, de esgotamento, principalmente quando os Estados Unidos começam a não concordar, por exemplo, com determinados acordos relacionados a mudanças climáticas, né, relacionados ao clima. Isso vai acontecendo porque contraria o interesse dos Estados Unidos. E hoje, enfim, o que eu vou dizer não é que exatamente estou achando que os Estados Unidos seja o país perfeito para isso, ou que tenha alguma superioridade moral. Mas por diferentes razões econômicas, bélicas, geopolíticas, o fato da gente ter hoje o Trump com nenhum apreço ao multilateralismo, né, chegou até a anunciar a saída da Organização Mundial de Saúde, mostra que, e esse lugar do Trump de, digamos, muito imprevisível, né? E fazendo as coisas aparentemente não de uma lógica, de uma racionalidade, de uma política, mas algo muito pessoal e coisas sem sentido, etc. Isso coloca o mundo inteiro em risco, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para se dizer. Isso não significa de forma alguma que eu estou dizendo que a democracia nos Estados Unidos é o ideal ou que Estados Unidos tem alguma superioridade em relação ao mundo, mas historicamente Estados Unidos ocupou esse lugar e hoje já não ocupa mais. E a gente tem uma pessoa que está no poder, que é o Trump, que, enfim, está tendendo cada vez mais para formular, para criar um Estado cada vez mais autoritário e antidemocrático, com prisão de juízes, prisão de jornalista. Enfim, ninguém pode fazer críticas. Para entrar nos Estados Unidos, você tem que ter rede social. Se não tiver rede social, você pode ser banido. Se tiver rede social e falar alguma coisa que o governo não concorda, você não vai entrar. Enfim, então eu acho que, infelizmente, é muito complexo o tema, mas o lugar dos Estados Unidos e esse declínio, né, essa erosão da democracia nos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. Coach, eu queria te ouvir também. Eu lembro que um tempo atrás a Europa tinha a figura da Angela Merkel, né, a chanceler alemã. A Merkel tinha um diálogo um pouco melhor com Vladimir Putin, até porque a Merkel morou, né, na Alemanha Oriental. Enfim, e tinha toda uma ascendência, né? A Merkel tinha uma ascendência ali em todo o bloco europeu. Faz falta uma figura como ela? Com certeza, Mauro. Sabe que, por coincidência, não faz muito tempo eu escrevi uma coluna de domingo no UOL, tratando exatamente disso. Como faz falta uma liderança mundial. Naquela época, quando eu escrevi, ainda tinha uma liderança mundial, só uma, que era o Papa Francisco, que morreu recentemente, né? E eu não vejo ninguém no mundo hoje que possa ocupar o lugar dele. A Merkel realmente foi importante. Nós tivemos muitas lideranças importantes. O próprio Obama foi uma liderança mundial importante. Agora o Trump está avacalhando com os Estados Unidos e eu sinto falta de referências no mundo, em todos os setores, tanto na política, como na igreja, como empresários, sindicatos. Parece que o mundo está carente de lideranças e de novas ideias, sabe? Parece que o mundo deu uma envelhecida e não renovou as lideranças, né? Isso a gente sente muito aqui no Brasil também, né? Então, eu acho que esse ponto que você levantou é bem interessante. Isso é um fato. Quem é que pode ajudar a devolver a paz ao mundo, que está cada vez mais conflituoso, né? No caso do Trump, eu não entendi uma coisa que eu ia perguntar para o professor: por que ele resolveu esperar 2 semanas agora? Porque até ontem era iminente o ataque, que ele anunciou que nas próximas horas e tal, né? O que aconteceu para ele mudar de ideia, né? Porque ele muda de ideia toda hora. O que eu me pergunto, Mauro, aí eu queria a ajuda da Isabela também,
para entender qual é o objetivo real do Trump agora nessa história, né? Ele quer destruir o programa nuclear do Irã ou quer derrubar o regime? Qual é o objetivo central dele? Acho que nem ele sabe, né? Acho que o objetivo maior é voltar a ser ele a manchete, né, da guerra e não o Netanyahu, né? Porque são dois egos enormes, né? E o grande azar do mundo é que nós não temos hoje uma liderança que seja referência mundial e, ao mesmo tempo, temos duas lideranças nocivas, tóxicas, que se juntaram, Netanyahu e o Donald Trump. Até vou passar a palavra para a Isabela, porque a questão é a seguinte, né? Parece não haver uma estratégia, né? Falar assim, o que vem depois? E se cai o regime do Irã? O que vem depois? Né? O que eu quero de verdade com toda essa confusão, Isabela? Mauro, acho que o pedido de tempo, né, para dizer, olha, a couple of weeks, né, pelo menos em torno de 2 semanas, me parece o seguinte, sabe aquela estratégia do valentão que diz assim, olha, eu vou te pegar, hein, eu vou te pegar na saída, se você não fizer nada, eu vou te pegar, mas está torcendo para que isso não aconteça? Por diferentes razões. Então, no caso dos Estados Unidos, é o único país que tem, como o professor falou, né, a tecnologia bélica suficiente para conseguir, de fato, atacar o arsenal do Irã. Então, isso que é a primeira questão. Israel não vai conseguir fazer isso, porque, enfim, esse material está de forma subterrânea e as armas que Israel tem não alcançam, os Estados Unidos têm armas que conseguem alcançar. Então, essa é uma primeira coisa. Só que Trump, como vocês falaram no começo, fez uma promessa de campanha. Ele se elegeu porque nos Estados Unidos, parte da população, parte dos eleitores estão cansados e sentem que o dinheiro dos Estados Unidos vai sendo drenado, vai sendo investido fora do país, isso seja em questões relacionadas à guerra, seja até em questões relacionadas, por exemplo, a programas de prevenção HIV/AIDS no mundo, enfim, questões relacionadas até no limite até de investimento em ciência e tecnologia. E aí sentem que para o americano médio, essa pessoa acaba ficando, digamos, economicamente numa situação difícil, porque o dinheiro está sendo utilizado fora dos Estados Unidos, seja em guerras ou não. Então, essa é uma promessa do Trump, né? E Trump precisa fazer isso. Então, ou seja, na verdade, o Trump ele não quer entrar nessa guerra. Até porque se ele entrar, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser protagonista nessa guerra e a gente não pode esquecer que Irã e Rússia têm um acordo, inclusive, de ajuda mútua, né? De possibilidades aí de que a Rússia fique numa situação que tenha que, mesmo que indiretamente, intervir. Então, ou seja, Donald Trump não quer isso. Donald Trump não quer comprar briga diretamente com o Putin. Donald Trump não quer investir nessa guerra, porque isso vai ser muito mal para ele internamente. Agora, como o professor falou, parte do Partido Republicano quer sim, acha que tem que ter uma intervenção, e aí parte acha que precisa ser isolacionista, ou seja, não se envolve mais em questões que sejam globais, e os Estados Unidos levando aquele lema que o Trump, enfim, utiliza muito, que é America First, né? Então, ou seja, só importa os Estados Unidos, e isso, enfim, se refletiu na questão das tarifas, se reflete no processo que o Trump vem fazendo, que alguns analistas chamam de desglobalização, né? Então, ou seja, essa ideia de se isolar e de não interferir em guerras dos outros, digamos assim, é basicamente o que o Trump quer. Então, o Trump vai tentar adiar o máximo que ele puder para não entrar nesse conflito de fato. A gente vai dar um tempinho agora no noticiário internacional, no noticiário também da política e da economia, porque a gente tem uma notícia triste no campo cultural aqui no Brasil. Informação que chegou agora pela Folha de São Paulo, confirmada pela Folha de São Paulo, morreu o ator Francisco Coco, que é um dos grandes nomes da TV brasileira, da dramaturgia, da teledramaturgia brasileira, morreu aos 91 anos. Essa informação foi confirmada pela família do ator, segundo a Folha de São Paulo, que o acompanhava em várias idas e vindas ao hospital nos últimos meses. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há cerca de 20 dias e estava sedado desde então. A informação que traz aqui a Folha de São Paulo. Ele sofria de complicações de saúde causadas pela idade e por um ferimento que infeccionou, segundo a irmã dele, que se chama Grácia, com quem ele morava.
A causa da morte, porém, não foi informada. Ele se destacou como um daqueles intérpretes mais carismáticos, né? Uma identidade com uma galeria de personagens parecidos uns com os outros.